E mais uma cidade decretou situação de emergência. Foi por causa da chuva dessa quinta-feira. O Giovan Petri está ao vivo, atualiza para a gente direto do Oeste como está a situação nessa cidade chamada Quilombo. Ontem, inclusive, você esteve aqui trazendo em primeira mão, o nível do rio subiu super rápido. Causou estragos por aí, né, Giovan? Bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SC no Ar. Para você ter uma noção de tudo que se passou aqui no município e se passa ainda, aqui onde nós estamos, a água ela estava mais ou menos aqui, ó. Nessa minha, aqui assim. Claro que durante ainda a quinta-feira a água baixou, mas tivemos muito trabalho. As pessoas desse supermercado onde nós estamos abrigados, aquela loja lá do outro lado da rua, outras ruas aqui no centro da cidade também foram bastante afetadas. Roberto Bortolano estava mostrando para a gente a chuva de ontem. Tudo bem, ela baixou, mas nesta noite, por volta de meia-noite, pouco ali naquela placa, aquele poste, a água subiu com uma nova chuva, baixou pelas 3 horas da manhã, nós tivemos uma nova chuva e aí a água ela chegou mais ou menos aqui onde nós estamos agora. Baixou neste momento, mas a chuva ela não para, pelo menos neste primeiro momento. E o que a gente pode ver? Depois de tanta limpeza realizada ontem, pelo menos neste ponto, tem nova sujeira, o pessoal da prefeitura vai ter que trabalhar mais uma vez. Enfim, naquela parte coberta ao fundo, para quem não conhece a cidade de Quilombo, fica a parte das piscinas, que já estava sendo preparada agora para essa época de temporada. Enfim, o prefeito Silvano de Paris está aqui com a gente. Prefeito, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de conversar conosco. Foi decretada situação de emergência e, a partir de agora, quais serão os trabalhos realizados? Bom dia. Bom dia, Giovanni. Infelizmente, como você acabou de narrar aqui, comentar, nós acabamos sendo cometidos mais uma vez na madrugada, por volta da 1 da manhã, com mais uma elevação do rio, em função das fortes chuvas. A gente já vinha fazendo esse primeiro trabalho prévio de limpeza, desobstrução e liberação de algumas vias, visto que tivemos até o momento 5 pontos que foram praticamente levados pelo rio, pela enxurrada. Então, um trabalho de compilar os dados agora para que nós possamos dar acolhimento, onde nós já temos 20 pessoas abrigadas no nosso abrigo e 11 delas que tivemos que desalojá-las, né? Colocar em casa de amigos, parentes e vizinhos. E hoje o trabalho nos reunirmos com a nossa equipe da administração, com os secretários, a primeira reunião da manhã, depois com o grupo do comitê de crise. Para a sequência, se necessário também, eu devo me reunir com os vereadores. O governador nos ligou ontem, no final da noite, se colocando à disposição, o Estado, né, para que a gente possa dar toda a estrutura necessária, a condição, principalmente para os pequenos empresários da nossa cidade que perderam tudo. Então nós vamos, ou com o Pronamp do governo do Estado, ou com um programa que queremos criar, para fazer com que eles não deixem de exercer sua atividade, porque eles geram emprego, eles geram renda, né? E agora fazer o trabalho do levantamento para entender quais são as pessoas atingidas, o que elas necessitam, todas as famílias que precisarem de roupa, colchão, móveis que tiveram prejuízo, o poder público vai repor. Então nós não queremos deixar ninguém desassistido, e a parte humanitária que a gente está preocupado em fazer primeiro. Então, as rodovias, elas vão ser liberadas aos poucos, mas a gente pede ainda para a população não saia de casa, procure permanecer. Nós temos o rio Chapecó, que faz divisa com Marema, São Domingo, Lajeado, Entre Rios e Coronel Freitas, que o nível começa a subir, já começa a sair da caixa, temos população ribeirinha, é importante que elas saiam, preservar a vida, a parte de patrimônios. O custo e o prejuízo é muito grande, muito grande, mas com força, com garra, eu não tenho dúvida que nós vamos recuperar tudo isso para deixar a nossa população novamente na tranquilidade. Ontem o senhor falava conosco durante o balanço geral que a preocupação primeira é com as pessoas, depois o resto se dá um jeito, né? Basicamente esse é o trabalho que está sendo realizado. Eu dizia que em cada episódio, por mais negativo que ele possa ser, a gente tem que tirar algo positivo. E Deus, né, permitiu que nenhuma vida fosse ceifada nesse episódio. Então isso não tem preço. Preservar a integridade da vida das pessoas é o primeiro passo, abrigá-las. Eu estive jantando com elas ontem de noite, lá tem crianças, tem famílias
todas elas vão receber. Determinei ainda ontem à noite para a nossa equipe da promoção social que alugue, caso nós vamos fazer o aluguel social por 6 meses para essas famílias, a prefeitura vai bancar, depois nós vamos, se necessário, esticar esse prazo. Então, primeiro a vida, primeiro o ser humano. As estruturas, elas estão danificadas, por isso que a gente pede para o ser humano nesse momento também tome cuidado, porque nós ainda não identificamos qual é o impacto real do problema e aonde que está o perigo. Então, o rio vai baixar, pode ser que a ponte não esteja mais lá, além das 4 que a gente já tem essa informação. Então, cuidado, a vida, o resto a gente recupera e com a força da nossa população, não tenho dúvida, junto com os órgãos, com o envolvimento de toda a sociedade, a gente vai reerguer novamente a parte que foi danificada. Bom, nós estamos a 60 quilômetros de Chapecó, para você que de todo o estado, que só para situar. Prefeito, o ponto crítico, creio que seja a ponte, o rio que passa aqui. Que tipo de trabalho em breve vai ser feito? Porque há a perspectiva, a previsão do tempo de que a chuva pare, logo após ao meio-dia, teremos um fim de semana e início de semana com sol. E para que isso não aconteça mais, que tipo de trabalho é esse que pode ser realizado? Então, Gilvan, nós tínhamos um histórico até 4, 5 anos de que a cada chuva torrencial o município era cometido por inundações. Mas ela vinha de uma bacia aqui do leste da cidade. E nós fizemos 3 diques de contenção, que inclusive foi dito que eles não suportaram. Não, eles fizeram o seu papel, eles contiveram toda aquela bacia. Fato que os pontos críticos que até então eram o problema, não foram danificados. Se esses diques tivessem se rompido, nós teríamos tido uma catástrofe ontem. Então, se inicia e é essa a alternativa que se deve fazer. O problema aqui ocorreu na bacia da região norte e na bacia da região leste, que até então ela não apresentava esse volume de problema. A gente havia desassoreado o rio também, né? E aí ele permitiu um maior volume. Com os diques de contenção, você retém a água de forma que ela não vá no mesmo tempo para dentro do rio. E o que aconteceu na manhã do dia 2 e nessa madrugada, por volta de 1h, começou a chover forte, aí vem uma tromba d'água num volume absurdo, e o rio não comportou, veio a água e foi levando tudo que ela se encontrava pela frente. Então, passo seguinte, pensar, planejar, também fazer diques de contenção nessas outras 2 bacias, que aí efetivamente você vai sanar o problema. Perfeito, muito obrigado pela gentileza de comparecer aqui nessa manhã de sexta-feira. Uma última informação, nós vamos acompanhar de manhã um pouco mais do trabalho aqui no município de Quilombo, falando um pouquinho sobre a SC 480, que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, ali no Goiuém. Ela foi desobstruída ontem à noite, por volta de 9, 10 horas da noite, mas ela está em meia pista. Então, bastante atenção ao motorista que vai trafegar ou vindo do Rio Grande do Sul ou saindo de Santa Catarina. E também o motorista aqui na nossa região, é bastante interessante essa questão, Marta e Lucas, de que o motorista vá devagar, porque na nossa vinda há muitas pedras na rodovia, há muita água por conta do excesso de chuva que tem caído aqui na nossa região. Então são essas informações que a gente traz agora nessa primeira participação ao vivo aqui do oeste de Santa Catarina. Volto com vocês no estúdio.